Osíris, Ísis, Seth, Neftis, Horus. Você muito provavelmente já ouviu falar de todos esses nomes, né? Eles são muito populares porque eles fazem parte de uma das mitologias mais populares da história da humanidade, a mitologia egípcia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal após a vinheta. Olá, eu sou o Diego, desejo as boas-vindas ao canal Versus Bárbaros e o tema do vídeo de hoje é a mitologia egípcia. Evidentemente, não vou falar sobre toda a mitologia egípcia, destaquei alguns pontos principais como uma espécie de introdução ao tema, né? Porque é um tema muito vasto e requeriria muitos e muitos vídeos para dar conta de todos os aspectos. A mitologia egípcia surge então com essa civilização ali que começa aproximadamente 3.000 anos antes da Era Comum, vai ter o seu declínio lá pelo século II já da Era Comum, né? A mitologia egípcia apresenta basicamente 3 cosmogonias. A cosmogonia de Heliópolis, que é sobre a qual vou falar primeiro, porque é a mais famosa, né? E essa cosmogonia dá conta de que no começo existia Num. E Num era uma espécie de caos líquido, né? Que representa, de certa maneira, a subjetividade, né? Uma alegoria para a subjetividade do mundo. E dessa subjetividade, dessa coisa líquida que era Num, surge Atum, que depois vai ser nomeado Amon e por aí vai, até chegar na sua forma final ali, que é a forma Amon-Ra. Vou explicar isso também depois. Quando o Atum surge, ele surge sozinho, né? Ele se autogera a partir de um montículo ali à beira de um lago, e ele se identifica então com o Sol, com essa coisa objetiva, né? Já que Num era a coisa líquida, que não tinha forma, o Atum vai ser a coisa objetiva. E a partir do Atum surgem então 2 outras divindades, né, que são Shu, que representa o seco, e Tefnut, que representa o úmido, a umidade. Lembrando que os egípcios se desenvolveram ali, né, junto do curso do Nilo, então para eles a coisa da umidade era muito importante, né, por conta do fato de que eles estavam rodeados por desertos de todos os lados. Shu e Tefnut se juntam e a partir deles vão nascer, digamos, os 4 Neferu de primeira geração, que são Osíris, Ísis, Seth e Neftis. Eles são irmãos, né, mas acabam se tornando também 2 casais. O casamento consanguíneo também era uma coisa bastante comum no Egito Antigo. Então Osíris se casa com Ísis e Seth se casa com Neftis. E o Osíris acaba se transformando no primeiro faraó. Ele era um faraó muito amado pelo povo, mas o Seth tinha muita inveja do amor que o povo sentia por ele. Porque o Seth era o deus dos desertos, o deus dos animais, o deus do caos, da violência, etc. Então ele tinha muita inveja dos súditos do Osíris, né? E da plenitude na qual o Osíris vivia. Esse mito é o mito de Osíris, ele é fundamental, né? Ele é uma espécie de mito fundacional de toda essa mitologia, que vem um pouco depois das cosmogonias todas ali, etc. Então o Seth tinha muita inveja do Osíris pelo fato de que o Osíris era muito amado, etc. E ele acaba planejando uma forma de se livrar do Osíris para ele próprio poder assumir o trono do Egito. Ele convida o Osíris e a Ísis para um banquete, só que nesse banquete ele prepara lá uma armadilha e acaba aprisionando o Osíris dentro de uma arca. Ele pega essa arca, arremessa no Nilo, esperando que os crocodilos vão devorar o Osíris para que ele possa assumir ali o trono em paz. É o que acontece de fato, ele assume o trono no lugar do Osíris, o povo fica muito triste, mas ele tinha o direito, né, por ser o irmão ali e tal. Só que a Ísis nunca desiste, né, de encontrar o marido, etc. Então ela sai pelo mundo atrás dele e ela acaba encontrando, na verdade quem encontra o Osíris, os crocodilos não o devoram, né? Ele desce ali pelo curso do Nilo e ele vai parar na cidade de Biblos e é encontrado pelo rei dessa cidade. Esse rei tenta abrir a arca, ele não consegue. A Ísis encontra ele ali junto com esse rei e aí ela se utiliza de poderosa magia para conseguir libertá-lo. Quando ela liberta o Osíris, o Seth acaba descobrindo e aí ele bola uma estratégia para se livrar definitivamente do próprio irmão, né? O que ele faz? Ele mata o Osíris, esquarteja, né, e joga os 14 pedaços do Osíris no Nilo. A Ísis ainda assim não desiste, ela vai atrás do Anubis, que era naquele momento o deus do submundo, né, o rei do submundo, e junto com o Anubis eles resgatam os 14 pedaços do Osíris de dentro do Nilo, embalsamam aquele corpo, né, ou seja, ali nasce o processo de mumificação, que vai ser tão importante, né, para os egípcios, e uma coisa pela qual eles são lembrados até hoje, que nós conhecemos, né,
e embalsamam ali então o corpo do Osíris, e a Ísis, de novo, se utilizando da sua magia, consegue ressuscitá-lo. O Osíris, depois de ressuscitado, fala para ela o seguinte: olha, eu não posso mais permanecer aqui no reino dos vivos, né? Eu já morri, então eu tenho que assumir o meu posto de rei do mundo dos mortos. E é nesse momento da cronologia, digamos, mitológica, que o Osíris vai ocupar o lugar do Anubis, né? Porque até então o Anubis era o rei dos mortos, mas quando o Osíris então ressuscita e faz essa descida para o submundo, é ele que vai assumir essa função, digamos, ali dentro daquela cosmogonia. O Osíris desce para o submundo, mas antes ele avisa aliás, o nome do submundo egípcio era Tuat, né? Assim como os gregos tinham o Hades, os nórdicos vão ter Hel, para os egípcios era Tuat. Então o Osíris, antes de descer para o Tuat, ele fala para Ísis o seguinte: olha, o nosso filho vai vingar a minha morte, né? E ele vai tirar o usurpador do seu trono. E aí ele desce lá para o submundo. O filho em questão era o Horus, que é o deus falcão, também bastante conhecido, né? A representação lá do olho de Horus, né? Que acho que todo mundo já viu, pelo menos alguma vez na vida. Porque desse olho de Horus também já vou chegar lá. E aí o Osíris fala isso para ela: olha, o nosso filho vai vingar a minha morte, etc. E a Ísis volta então, né? Para cuidar do próprio filho. O Horus, desde criança, tinha essa vontade então de vingar o pai, né? Que tinha sido morto pelo tio, etc. Ele, quando se torna adulto, vai até os deuses, né? E no tribunal dos deuses é decidido que o Seth tem sim que entregar o reino do Egito de volta pro Horus, né, por ser o herdeiro do Osíris. Só que o Seth, até mesmo a isso, ele se recusa. Então ele não quer entregar lá o trono, fala: não vou entregar nada, e é isso aí mesmo. Vocês que lutem, né? E aí o Horus acaba desafiando ele para um combate, e nesse combate o Horus sai vitorioso, só que ele acaba perdendo o olho esquerdo. Daí é a coisa do olho de Horus, né? O olho esquerdo dele vai representar a lua depois, e o olho direito vai representar o sol. Ele perde o olho, e aí o mito se divide, né, em duas versões basicamente, que é o seguinte: a primeira diz que o Seth foi morto pelo Horus, e a segunda diz que na verdade ele não foi morto, ele simplesmente foi banido para os desertos, que já eram o reino dele antes, né, para conviver lá com as bestas, etc. O Seth tem essa característica, né, ele é o deus dos animais também. Então muitas vezes ele é representado como um hipopótamo, como um crocodilo e como uma serpente, que é o símbolo mais importante, né, do culto a Seth. No Egito Antigo era a serpente. Os sacerdotes todos de Seth utilizavam esse símbolo. E aí o Horus então se torna lá o faraó, e a partir dele todos os outros faraós vão ser vistos como a encarnação de Horus enquanto estiverem vivos, e depois de mortos vão ser vistos como a encarnação de Osíris. Talvez a principal diferença da mitologia egípcia em relação a outras mitologias seja essa: o fato de que os egípcios davam uma importância muito grande para a morte e para a vida após a morte. As pirâmides, por exemplo, nada mais são do que os maiores túmulos da história da humanidade, né? Então, os faraós vão ser vistos como essa figura, né, a encarnação de Horus, etc. E a partir disso, toda essa organização social do Egito se dá. Esse é o mito fundacional, de certa maneira, daquela sociedade, daquela civilização, que é o mito de Osíris. E ele descende, então, dessa cosmogonia que é a cosmogonia de Heliópolis. Nós temos mais duas cosmogonias ainda no Egito Antigo, que são a cosmogonia de Hermópolis, que fala sobre a Ogoade, né, que seria os 4 casais divinos, né? Você tem ali Nu e Naunet, Re e Rehet, Keku e Keket, e Amon e Amonet. Então aí é o primeiro momento que o Amon aparece. Eles são 4 casais, os nomes das deusas são o feminino dos deuses, etc. E a partir deles, de certa maneira, o cosmos se desenvolve. E o Amon, ele desde esse momento, né, dessa cosmogonia, ele já é considerado como o deus oculto. O que vai ser muito importante também, toda a religião egípcia, né, essa ideia do oculto e essa ideia dos mistérios, que eu vou falar depois quando for falar sobre Ísis. E por fim, a cosmogonia de Mênfis, que é a última, né, ela dá conta de que no começo existia Ptah, e Ptah era o deus que criou tudo, né, de certa maneira. E depois ele foi sucedido por Ré. E esse Ré, em algum momento, ele vai se transformar em Ra. E aí, entre Amon e Ra, você tem a junção desses dois deuses para formar, digamos, aquele que vai ser o deus supremo, que é Amon-Ra, sempre associado ali com o Sol, né? O Ptah posteriormente foi associado com o artesanato, né? Ele era o deus dos artesãos, também dos ferreiros, etc.
E quando os gregos chegam ao Egito, eles vão associar esse deus com o Hefesto, né, que era o deus deles da forja, que inclusive é aquele que forja lá o escudo do Aquiles na Ilíada. Essas são as três cosmogonias, basicamente, do Egito Antigo, né? Então a de Heliópolis, que é essa que dá conta do nascimento do caos de Num. A partir de Num surge Atum e por aí os outros deuses ali, né? Osíris, Ísis, etc. Depois a cosmologia de Hermópolis, né? Que dá conta, então, dos 4 casais divinos. E, por fim, essa cosmogonia de Mênfis, que era centrada na figura de Ptah. Em algum momento essas cosmogonias vão todas se fundir dentro de uma mesma amálgama mitológica, né, se nós podemos chamar assim, e o Amon-Ra vai ser eleito ali como a divindade suprema, e abaixo dele você tem o Horus e por aí vai. Eu falei muito sobre a questão da morte, né, como ela era importante para os egípcios antigos, e o Tuat era uma instância fundamental disso. Tuat era o submundo egípcio e era para onde todas as almas iam depois da morte, evidentemente. E os egípcios chegaram a escrever um livro dos mortos, né, que era uma espécie de roteiro escrito pelos sacerdotes do que as almas deveriam fazer uma vez que elas atravessassem ali para o Tuat. Quando elas chegavam ao Tuat, elas eram guiadas, né, pela deusa Hathor, que é uma deusa associada com o amor, a terra, né, e chegavam então até o palácio de Anubis, que aí acho que você tem uma das imagens, né, de um dos símbolos mais importantes dessa cultura, dessa mitologia, que é o julgamento de Anubis, né, diante de Osíris. Então os mortos, quando chegavam ali ao Tuat, eles passavam por diversas provas, né, eles enfrentavam lá bestas que tinham corpos de mulheres e homens e cabeças de animais, etc., que é um outro aspecto muito comum também, né, no Egito Antigo, essa ideia antropomórfica, né, dos deuses, etc. Então o Horus, por exemplo, é representado com corpo humano e cabeça de falcão, o Anubis é representado com um corpo humano e cabeça de chacal, né? Muito provavelmente porque o chacal era um animal que rondava os cemitérios e tal. E o Anubis, então, sendo, né, essa divindade dos mortos, aí ocorre essa associação. Então, as almas, depois que passavam por todos essas provas, né, chegavam por fim ao Anubis, e o Anubis pegava o coração, né, do morto e pesava numa balança junto com uma pena. E essa pena nada mais era do que o fato de o morto ter se conduzido de acordo com os preceitos de Mahat, que é a outra deusa, sobre a qual eu vou falar mais adiante. Se por acaso o coração pesasse mais do que a pena, ele era devorado, né, por um outro criatura ali que chamava Amit, uma espécie de deus também, né? Então, se o coração dele pesasse mais do que a pena, ele era devorado e não ia lá para o paraíso ali, né, para a vida eterna. Se o coração dele não pesasse mais do que a pena, isso queria dizer que ele tinha vivido de acordo com os preceitos de Mahat, seja justiça, retidão de caráter, a moral, etc. E aí, de fato, ele era aceito por Osíris ali dentro da morada dos deuses, que era essa espécie de paraíso. Algumas das divindades principais do Egito, então, já estão aí presentes, né, nesse mito do Osíris, que são essas 4 divindades principais, mais o Horus, né? Outras divindades vão surgindo ao longo do tempo, né? A gente tem que entender que é uma civilização que durou por mais de 3.000 anos e que teve também influência de outras culturas, né? De outras civilizações que chegaram ali no Egito ou por conta de comércio ou por conta de invasões mesmo militares, né? Então essas mitologias todas acabam se misturando a partir dos diversos contatos culturais que o próprio Egito teve com outras civilizações. Mas algumas das divindades principais ali são muito facilmente identificáveis, né? Você tem Amon, por exemplo, que é considerado o deus supremo, né? Ele vai ser ali uma espécie de Zeus egípcio. O Anubis, né, um dos deuses mais antigos também, e ele, como eu falei, no primeiro momento ele era o senhor do submundo, e aí depois ele passa, digamos, o bastão ali para o Osíris, mas ele continua habitando no submundo e ele exerce ali essa função muito importante, que é a função de julgar, né, as almas dos mortos. O Atum é um sinônimo, né, de Amon, depois vai se tornar, etc. Mas, primordialmente, ele era a transformação de Num. Ou seja, lá na cosmogonia de Heliópolis, né, se Num representava, então, esse caos primordial, líquido, etc., o Atum vai ser a transformação desse caos em algo sólido, em algo objetivo. Bastet também é uma deusa importante ali, né? Ela não aparece nesse ciclo dos mitos de Osíris, mas ela também é uma deusa importante, que é relacionada com os felinos, né? Os gatos, em primeiro lugar. Quando ela se apresenta a partir desse caráter mais
doméstico, né, ou mais de deusa da fertilidade, ligada aos aspectos solares, etc. E os gregos, quando chegaram ao Egito, associaram essa deusa com Ártemis, né? Então aí, nesse momento, ela deixa de ser uma deusa solar e acaba se tornando uma deusa lunar. E a outra face, digamos, de Bastet é Sekhmet, né? Então Sekhmet é a deusa leoa, e ela representa a violência, a sede de sangue, não é? Um pouco semelhante com Ishtar também, né? Essa coisa de representar o amor e a guerra dentro da mesma entidade, né? Bastet e Sekhmet são as duas faces dessa entidade ali para os egípcios, né? Geb é o deus da terra, né? Ele é o marido de Nut, e ele é o pai dos 4 Neteru principais, né? Os Neteru seriam, digamos, esses deuses de primeira geração, ou os deuses mais primordiais. Hathor é a deusa do amor, é associada à dança, à música, à beleza, à realeza, enfim, é uma espécie de Afrodite ali, né? E ela era conhecida como Senhora do Oeste, e todos os túmulos tinham essa inscrição, né? Senhora do Oeste, porque era ela justamente que pegava a mão das almas e guiava até a morada de Anubis. Horus é o deus falcão, também ligado ao sol, né? Assim como o Amon-Ra, e o olho dele, né, que é o Wedjat, em egípcio, é uma espécie de símbolo de proteção, né? E ele é talvez um dos símbolos mais conhecidos do Egito Antigo como o Ankh, né? Que é aquela espécie de cruz, só que com o círculo ali em cima, né? Isis é provavelmente a deusa mais importante de toda essa mitologia, né? Junto com Amon-Ra, por conta do fato de que ela, junto com o Thoth, sobreviveram, né? E perseveraram a partir de diversas culturas para além da egípcia. A Isis é a deusa maternal, né? Ela é a deusa também da fertilidade, associada à terra, à proteção, mas também à magia. E aí vem um aspecto muito interessante da mitologia egípcia, né, que você não tinha, por exemplo, em outras mitologias ali daquele período, que é a ideia de mistérios, né? A deusa Isis representou primeiramente os mistérios, e o culto aos mistérios de Isis era muito popular ali no Egito, conduzido pelos sacerdotes dessa deusa. Foi muito associada a Juno, né, dos romanos, e a Hecate, dos gregos, né, a Hécate. Ela inclusive aparece no romance Asno de Ouro, né, do Apuleio, no qual ela se coloca então como essa divindade da magia, do mistério, etc. Mahat é a deusa da justiça, da verdade, da retidão de caráter, né, ou seja, dessas características mais morais, né, da vida em sociedade ali, etc. E ela tinha também esse importante papel de ser uma espécie de modelo, né, a partir do qual a sociedade egípcia se organizava e seguia, ou seja, se você chegasse lá no submundo e não tivesse vivido de acordo com os preceitos de Mahat, muito provavelmente você seria devorado, né? Nephthys é a Senhora das Sombras, e nas representações é muito difícil diferenciá-la da Isis, né, por conta do fato de que as duas são sempre representadas com a coroa com a cabeça de abutre, né, e tal. Ela não é má, né, assim como Seth, que também você não tem esse maniqueísmo ali, né, de bem e mal, etc. Tanto que o culto a Seth era muito comum, né, no Egito Antigo, mas ela, diferente do marido, ela não odiava o Osíris, né, ela inclusive chora pela morte dele, etc. E na outra versão do mito que eu falei, ela ajuda, inclusive, a Isis a ressuscitar o Osíris, né. Nut é o deus do céu, né, sendo a deusa do céu, no caso, né, e ela é a mãe, né, junto com o Geb é o pai, e ela é a mãe dos 4 Neteru de primeira geração, que são, né, Osíris, Isis, Seth e Nephthys. O Osíris, antes de ser o primeiro faraó, ele era considerado o deus das vegetações, né, e depois que ele morre, ele se torna então o rei do submundo, ele assume essa posição. Muito importante também ali, né, naquela região, porque os egípcios dependiam muito da agricultura, né, para sua subsistência. E essa agricultura só foi possível por conta do Nilo, né? Então esse aspecto do Osíris como deus das vegetações, etc., também era muito importante porque, de certa maneira, representa também esse ciclo de vida e morte que o próprio Deus incorpora em si. Tá, eu já falei, né, o deus dos artesãos, dos arquitetos, também um culto muito importante no Egito Antigo, e depois vai ser associado lá com o Hefesto grego, né? O Ra, que depois vai se juntar ali com o Amon, né? Ele tem uma história engraçada, né? Um mito engraçado envolvendo o Amon, ou o Ra,
que é o seguinte: em um determinado momento ali a humanidade se rebela contra ele, né? Tenta matá-lo e tal. E aí ele manda para a Terra a Sekhmet. E a Sekhmet, ao invés de simplesmente, né, acabar com a bagunça ali, ela começa a matar a torta e a direita e ela se torna muito sedenta de sangue, né? Inclusive é desse mito que vem, digamos, essa característica da deusa. E o Ra é obrigado a embebedá-la para fazer com que ela se acalme ali, né? Seth era o deus da violência, o deus da guerra, do caos e dos animais, né? E dos desertos, das ventanias, ali, tempestades, né? Todos esses cataclismos, na verdade, que aconteciam, né? Esses desastres naturais, etc., menos as inundações do Nilo, que aí eram obra, digamos, do faraó, né? Ou do Horus. Mas todos os outros desastres naturais ali que aconteciam eram responsabilidade, né, do Seth. Ele tinha então o domínio sobre esses elementos, né, o vento, a tempestade, o trovão, etc. E o seu símbolo é a serpente, né, como ele é mais facilmente reconhecível a partir dos sacerdotes do seu culto. Por fim, o Thoth é uma divindade muito posterior, né, a todas essas. Ele já é uma divindade ali do período de transição, né, entre o Alto Egito histórico temporal, né, não Alto Egito no território. E o Thoth já é uma espécie de divindade de transição ali que representaria, de certa maneira, também junto com Ísis, a magia, o oculto, né, os mistérios, etc. E depois, quando os gregos chegam ao Egito, eles vão associar o Thoth com o Hermes, que era o deus mensageiro, né, dos deuses ali. Ele também era o responsável pela medicina, etc. Todas essas características vão ser... O Thoth também já tinha. Então, os gregos vão associar o Hermes com o Thoth, e a partir daí vai surgir a figura do Hermes Trismegisto, né, que era o Hermes 3 vezes grande, e que vai ser o responsável pela iniciação dos mistérios, etc., e que inclusive vai ser comentado, né, pelo Platão depois, a coisa do mistério. Ele fala que a alma que vai para o submundo sem os mistérios é uma alma que chegou lá incompleta, etc. Então a figura do Thoth, quando se junta ali com o Hermes, ela também vai perviver, digamos, até a civilização grega, né, muito tempo depois. O Hildson Smith, né, que era um historiador das religiões, né, escreveu o famoso livro lá, As Religiões do Mundo. Ele falava que basicamente todas as religiões apresentam 6 aspectos principais, né? O primeiro deles é a autoridade, ou seja, toda religião organizada ela tem hierarquias, né? Então você tem os sacerdotes, você tem os que cultuam ali, então você sempre estabelece essas figuras de autoridade, e essa é a primeira característica de todas as religiões. A segunda é o ritual, e o ritual, de acordo com o Joseph Campbell, que foi, junto com Mircea Eliade, um dos maiores mitologistas do século XX, o ritual é o momento no qual o mito é encenado. Ou seja, para você reviver o mito e para você entrar em contato com o mito de novo, você tem o ritual, que se estabelece, né, nas mais diversas mitologias a partir dos mais diversos aspectos. Terceira característica comum a todas as religiões seria a especulação. Ou seja, que as religiões se propõem a tarefa de responder perguntas, né, como quem somos, para onde vamos, o que está lá fora, né, enfim, todas essas coisas que hoje, na verdade, nós delegamos à ciência, né, tentar responder essas perguntas, etc. O quarto aspecto que o Hildson Smith fala, né, sobre o qual ele fala, seria a tradição, ou seja, o fato de que essa herança tem que ser passada, né? Ela tem que ser transmitida de geração em geração para as gerações posteriores, etc. Também tem a graça, que é o quinto desses aspectos, né? Ou seja, a graça seria, resumidamente, a ideia de que o universo está do nosso lado, né? E, por fim, o mistério. Ou seja, e o mistério ele é introduzido na religião egípcia, né? Os sumérios, por exemplo, não tinham essa ideia do mistério, mas os egípcios vão ter essa ideia muito forte. O mistério seria o quê? A mente humana é finita e ela não tem a capacidade de, né, abranger o todo. Então o mistério, na verdade, seria a ponte, né, que a religião realiza para conseguir ligar essa finitude da mente humana com esse transcendentalismo dos deuses, etc. A partir dos rituais, a partir das tradições, etc. O mistério acaba se desenvolvendo ali.
E a ideia de símbolo, né, também é muito importante ali no Egito Antigo, e importante também estabelecer a diferença entre o que é símbolo e o que é sinal, de acordo, né, com os estudos antropológicos. O símbolo seria, de certa maneira, algo que representa mais do que aquilo que ele mostra. Então vamos supor um exemplo bem simples aqui, né? Um cristão que passa em frente a uma igreja, vê lá uma cruz. Para ele aquilo não é só um objeto, né? Aquilo é um símbolo do mistério de toda a fé cristã. Mas se um ateu ou um budista passar pela frente da mesma igreja, ele vai ver só um objeto, porque aquilo não faz parte do mistério no qual ele está incluso. Então essa diferença basicamente entre símbolo e sinal, né? O cristão viu a cruz lá, ele vai ver um símbolo. O budista viu a cruz, ele vai ver um sinal. E para os egípcios o símbolo era muito importante, né? O Osíris é antes de tudo um símbolo, assim como serão Ísis, Horus, enfim, todos eles. E o mito, por fim, né, para assim fazer um fechamento aqui, de acordo lá com o mesmo Joseph Campbell, né, ele tem basicamente 4 funções, né? Ele tem essa função ritual, né, ou seja, da sua encenação, e a partir da sua encenação ele é revivido. Ele tem uma instância pedagógica, ou seja, a partir do mito você aprende muitas verdades, né, e você acaba se tornando mais sábio. Isso é muito importante, né, esse aspecto do mito, que, por exemplo, para os gregos a Ilíada vai ser esse grande livro, né. O mito também tem um aspecto sociológico, ou seja, de delegar as normas, as leis, né, muito semelhante, por exemplo, à figura dos profetas hebraicos no Velho Testamento, né, quando eles escrevem lá o livro da lei, etc. Então o mito ele tem também essa importância sociológica, né? E, por fim, a função cosmológica, né? Ou seja, todo mito ele é organizador na medida em que ele tenta, né? Assim como as religiões institucionalizadas vão tentar, e depois a ciência ele vai tentar organizar, né? Ele vai tentar ampliar essa infinitude do cosmos, etc. A mitologia egípcia, então, muito rica, né, muito importante. Eu fiz aqui um breve resumo a respeito desses tópicos, né? E outra, eu vi um outro vídeo lá que o cara falava que, na verdade, o deus primordial era Ra, não sei o que, etc. Então quer dizer que ele está errado e você está certo? Não se trata disso. A questão é que essas nomenclaturas todas desses deuses, por conta do fato de que a sociedade egípcia muito plural, ali, como eu falei, teve muitos contatos com outras culturas, e esses mitos vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Por conta disso, você não tem uma estabilidade em relação, por exemplo, a esses nomes, né? Então Atum em um momento vai ser Ra no outro, e depois eles vão se juntar e se tornar Amon-Ra, e por aí vai. Então não quer dizer que a versão que você ouviu é correta ou que essa é errada. Lógico, eu aqui, né, faço um percurso que é parte de estudos acadêmicos a respeito do tema, etc, né? Inclusive vou deixar aí nas referências para vocês, né? Enfim, todas as obras a partir das quais eu me baseei para fazer aqui esse breve comentário a respeito da mitologia egípcia. Muitas vezes essas pesquisas levam, né, para lugares em que o mito vai ser apresentado a partir da sua forma mais disseminada, mas que não necessariamente é a forma ali, né, em que ele se desenvolveu de acordo com os registros históricos que nós temos, né? Então, a civilização egípcia é muito importante, né, para nós até hoje. Inclusive, muitos registros aí, eles tinham uma escrita muito complexa, eles tinham uma literatura muito complexa, uma arte muito complexa, que sobrevive até hoje não só nas edificações, né, dos templos, por exemplo, né, o templo de Karnak, na cidade de Luxor, que é muito famoso, as próprias pirâmides, a esfinge, mas a partir de obras de arte e peças do dia a dia, como cerâmicas, etc., que se preservaram, né? No Museu de Londres, se eu não me engano, tem lá o busto de Nefertiti, que foi uma importante figura ali também, né? E no Louvre, em Paris, você tem lá aquela escultura também do escriba sentado, né? Que é muito famosa e tal. O Egito influenciou basicamente todas as civilizações com as quais ele teve contato no mundo antigo. Foi uma civilização muito importante, né? E que lá por 48 da Era Comum, né, se converte definitivamente ao cristianismo a partir da invasão romana. Esse foi então o vídeo aí sobre a mitologia egípcia. Lógico, um tema muito amplo, né? Posso discutir mais. Olha, queria saber mais sobre tal, qual deus ali, etc. Escreve aí nos comentários que eu respondo para vocês. Peço que se inscrevam aí, deixem seu like, né? É muito importante isso aí para o crescimento do canal. Na verdade, esse projeto muito mais amplo do que só o canal aqui no YouTube, né?
Tem a ideia aí de, junto com o pessoal também de peso, né, fazer uma espécie de escola de belas artes para poder, né, oferecer cursos de literatura, escrita criativa, história da arte, etc, para quem tiver interesse. Então o seu like, aí, o seu comentário ajuda muito na divulgação do canal para que esse conteúdo, né, chegue até outras pessoas. Agradeço a atenção, agradeço a paciência, eu sou o Diego e até a próxima.